Bem-vindo ao canal Kashimoto, meu nome é Thaís e hoje teremos um bate-papo sobre registros acásticos e magia divina. A convidada de hoje é Rosa Vítulo, que é jornalista e socióloga de formação, oraculista iniciada em mais de 17 graus de magia divina, psicanalista, massoterapeuta, mestre master reiki, litoterapeuta, trabalha com processos energéticos como terapia prânica, apometria, cromoterapia, cones hindu, barras de axis e facelift, entre outros. Ela dá cursos de magia divina e faz atendimentos online e presenciais na Zona Sul de São Paulo. Se quiser conhecer melhor o trabalho dela, fazer algum curso ou marcar uma consulta, o contato dela está na descrição desse vídeo. Ela já fez o curso de registros acásticos comigo e eu já fiz o curso de magia do fogo com ela e fizemos vários atendimentos em conjunto. Bem-vinda, então, Rosa. Tudo bom? Tudo bom, Thaís? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês, fazendo essa troca e contando um pouco desse trabalho da magia junto com os registros acásticos que se mostrou tão importante e foi uma descoberta muito boa para mim também, saber associar esses dois trabalhos. E é bem bacana saber conseguir falar disso. Que legal, né? Eu tô animada, porque nem eu sei direito o que é que você vai falar hoje. Me conta então, primeiro, deve ter muita gente que não sabe o que é a magia divina. Você pode explicar, resumidamente, o que é a magia divina? Tá, é importante mesmo falar, porque para não ter confusão com o que a gente conhece do que é a magia. A magia em si, ela não pertence a ninguém, ela é quase de domínio público há muitos séculos, há muitas décadas já, de várias culturas que fazem vários tipos de magia e utilizam vários rituais e de vários procedimentos, de vários processos, de várias ferramentas, né? Então a magia, ela é herdada, ela chega até a gente, a magia como um todo é herdada por várias culturas e misturada ao longo dos domínios de todos dos povos uns sobre os outros, você vai tendo mutações dessa magia, adaptações de mistérios, né? E o que acontece? Isso é a magia que todo mundo conhece. Você conhece a magia céltica, tá? A magia hindu, a magia egípcia, todas as culturas, grandes religiões, sempre usaram um pouco da magia também, né? Então é um mistério, na verdade, que é passado de geração a geração, agora muito mais escritos, mas antes era muito mais uma tradição oral. Então a magia muita gente já conhece e ela está até alicerçada num conceito coletivo mesmo, né? Não tem como você não dizer que muitos dos rituais que a gente faz, dos próprios dos rituais dentro de cada religião, muita coisa é adaptada da magia e a gente vai transformando e trazendo isso para o nosso dia a dia de uma forma muito intuitiva até. E é bem bacana isso. E a magia divina chegou até esse plano em 99, através do médium Rubens Saraceni, né? Você pode contar um pouco sobre quem ele é? Porque eu nunca tinha ouvido falar nele, não tinha nem ideia de que ele era um superstar na área, né? Conta um pouquinho da história dele. Pronto, o Rubens Saraceni, quem foi? Ele faleceu em 2015. Então, mas antes disso, ele em 99, ele é um sacerdote umbandista. Ele coordenava um centro ali na Zona Leste de São Paulo. Ele fundou o Colégio de Tradição de Magia Divina e ele teve uma atuação muito forte dentro da religião umbandista. Ele teve uma formação espírita, depois ele, conforme foi crescendo e teve toda a história dele, ele se tornou um sacerdote umbandista. E ele, um dos mestres, um dos guias dele, é o mestre Seiban, que em 1999, conduziu e passou para ele, via canalização, a magia divina. Porque o centro que o Rubens atendia, que ele trabalhava, ele chegava a atender em média por sessão, por pessoas, mais de 500 pessoas por noite de trabalho, sim, de atendimento. Era uma equipe muito grande, ele tinha bastante médios, mas o que acontecia? E ele desenvolvia, ele fez um trabalho muito grande de evolução, de divulgação, um trabalho muito grande dentro da doutrina umbandista. Independente de você sempre ter contras ou não,
de como ele se lidava politicamente com isso, até dentro das outras vertentes da Umbanda, mas ele foi um vetor muito importante da Umbanda no Brasil, né? Então, do crescimento e até do que ele traz. E ele psicografou muitos livros, escreveu muitos livros como Doutrina Umbandista, e ele escreveu muitos livros de magia também. Então, são 3 vertentes diferentes de livros que ele chegou a publicar. Então, a contribuição dele para a Umbanda, independente das pessoas gostarem ou não, e seguirem ou não, e concordarem ou não, é muito grande, é incontestável, né? E Legal. aí, um dos guias dele, que foi o mestre Seymour, em 99, trouxe a magia divina das 7 chamas, que é o que a gente chama da magia divina de fogo, que é a porta de entrada para a magia divina. Nós nos conhecemos há alguns anos justamente pela magia, lembra? Você fez uma mandala para me ajudar a me encontrar profissionalmente. Aos poucos, as coisas foram tomando forma e eu consegui entrar no mestrado em nanoengenharia fora do país e também assumir os registros acásticos como trabalho. Então, eu sou prova viva de que, mesmo não entendendo patavinas do que você fez na época, funcionou, né? E o que é interessante é que você bem podia dar aula em Hogwarts, que é o que eu brinco, porque você tem mais de 17 graus de magia. O que são esses graus? Um é pré-requisito do outro? Como é que funciona isso? Não, o que acontece é o seguinte, a gente tem aberto mais de 30 graus de magia que foram abertos que o mestre Rubens acabou abrindo, né? E eu consegui fazer 17, ainda tem uns outros ainda pela questão. Mas eu brinco que não é uma questão de hierarquia. Na verdade, a magia, como eu estava explicando, a magia divina, ela é única, ela é uma forma de você alterar a realidade a partir das determinações, a partir da sua invocação, a partir de você conseguir ter clareza do que você quer alterar. Então você é amparado por toda uma egrégora e você consegue, usando os recursos que estão disponíveis a todo mundo, que a gente chama são os tronos de Deus, que isso depois eu vou explicar um pouco com mais calma, você consegue alterar a realidade. Então, o que acontece? O que você tem o que são cada grau de magia? Você tem cada grau de magia, eu digo que é uma ferramenta a mais que você soma ao seu arsenal. Então, você consegue, você tem vários utensílios, você tem várias ferramentas e você consegue aplicar a cada caso que chega, a cada caso que você precisa, a cada necessidade, você aplica uma ferramenta diferente, que é uma ferramenta mais adequada para aquela situação. Então, fazer os graus de magia, a base sempre é a mesma. O fundamento, o que você vai fazer, ele acaba sendo muito parecido, sendo muito similar. Mas qual que é a diferença de ter mais graus? Você tem mais ferramentas à sua disposição e você pode fazer os ajustes finos e o adequar cada ferramenta à situação específica. Então, cada grau diferente é uma ferramenta a mais que você tem para atuar em cima de uma situação. Então, não é que um se sobressaia ao outro, não é que uma é melhor que a outra. Não, a magia divina, ela está alicerçada, ela está baseada sempre nos tronos de Deus, que depois aí eu explico até um pouco mais. Mas você tem mais ferramentas para trabalhar. Então, você adequa a ferramenta certa para cada necessidade. E isso você pode ter os elementos, você pode trabalhar de forma prática, com elementos, ou você pode trabalhar de forma mental também. E funciona muito. E você, como você disse, você foi prova viva de que isso funciona, né? E me diz uma coisa, conta um pouco dessa história que a gente já deu muita risada de você contando, que, bom, o Rubens Saraceni já é falecido, mas você continuou tendo aula com ele, né? Pois é, eu até foi engraçado, eu fico contando essa história, mas eu fiquei meio receosa na época, né? Porque o Rubens faleceu em março de 2015, faz um tempinho já, vai fazer 6 anos agora em março que ele faleceu. E foi um choque, porque quando ele faleceu, a gente estava no meio de um curso. Ele estava no meio de um curso. Então, quem acabou terminando o curso foi a irmã dele, que teve a outorga, tal, que continuou dando curso para a gente, que finalizou. E foi um baque.
né? Por conta de... Eu estava com ele, eu estava fazendo curso com ele desde 2003. Então, de 2003 até 2015, eu quase não parei. Eu fui fazendo cursos sistematicamente, todos os graus de magia que ele ia abrindo, eu ia adequando, ia fazendo. Então, assim, foi um choque. Então, você tinha aquele costume, aquele hábito, né? E aí passou, ele faleceu, fez a transição, né? E aí a gente falou, poxa, como é que vai ser isso? Como que vai ser? Aí teve um dia, eu nem tinha, como diz você, que você já falou um pouco, né? Eu falei assim, tá tudo certo. Aí um dia eu sonhei, né? Que eu tava numa arena, não era o lugar onde a gente fazia os cursos normalmente, que era ali no espaço na Zona Leste. Era parecia um estádio, uma coisa assim, e tinha um monte de magos, né? De magos conhecidos, porque ao longo desse tempo você vai fazendo amizade com as pessoas que vêm fazendo o curso, né? Então eu tava lá, tava todo mundo lá, falei, nossa, que bacana. Aí o Rubens, assim, apareceu e falou assim, vamos dar um curso. Eu falei, gente, como assim dar um curso, né? Aí tava na arena e aquilo ficou muito marcado. E eu acordei com a sensação, poxa, que bacana, mas e ficou muito claro as instruções que ele tinha passado, que era um reforço, era quase como um upgrade do curso de magia que ele tinha dado. Eu falei, nossa, que interessante, que legal. E acordei toda feliz da vida, mas com aquilo muito vívido, muito claro, né? Aí eu comentei aí eu fiquei feliz, aí depois de um tempo eu comentei com uma pessoa que também era maga, eu falei, nossa, há um tempo atrás, a gente estava comentando do Rubens, há um tempo atrás eu sonhei com ele, sonhei assim, assim, assim. Aí a pessoa fez uma cara assim do tipo, eu sonhei a mesma coisa. Eu falei, quando foi? Aí e foi muito próximo na época, né? Eu falei, gente, não é possível. Aí nós dois ficamos intrigados, né? Aí a gente ligou para um outro colega nosso também, que era mago, e perguntou, ô fulano, por acaso tal época assim, 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 você andou sonhando com tudo bem? Aquelas conversas para boi dormir e tal. Ah, você andou sonhando com o Rubens desses dias? Ah, faz pouco tempo que eu sonhei com ele. Mas o que você sonhou? Ah, sonhei isso, isso, isso. E descreveu a mesma coisa que a gente tinha, que nós dois. Então nós falamos, gente, não foi sonho, foi curso. Né? Foi um curso, né? Foi muito engraçado. Porque aí depois você começa a aplicar a fé. Então eu falei assim, porque antes disso eu falei, eu tô louca, mas eu gostei, pode ter sido minha intuição, tal, e não sei o quê. E fiz o curso, né? E fiz o curso, não, e comecei a aplicar do jeito que ele tinha ensinado, né? E nós começamos a rir. Aí depois disso passou, depois de um tempo, teve outro curso, do mesmo jeito. Aí eu já nem desconfiei, eu falei, tá bom, já entendi, é para fazer desse jeito mesmo. E outras pessoas relataram depois que tiveram outro tipo de curso assim, e mudou, é muito mais rápido, porque os cursos geralmente de magia, eles têm um tempo aqui nosso. E lá não, ele vinha, conversava e foi muito engraçado. É uma coisa assim, de pronto, e ele conversa com ele. Tipo um filme Matrix, né? Baixo conhecimento, vocês fazem assim com os olhinhos e já sei. Isso mesmo, já foi, o próximo. E ele ia passando assim de um em um, e o próximo, eu falo, gente, essa universidade está muito boa, quero que o conhecimento chegue assim também. Sabe o que a gente brinca, entrar por osmose, o conhecimento, foi mais ou menos isso também. Muito bacana. Que legal, muito que legal. Mas, então, vamos falar. A gente fala baixo, mas é até tipo, pegar e falar assim, não, essa mulher tá louca de ficar falando esse tipo de coisa, mas foi bem interessante. Assim. E funcionou. Acima de tudo, eu não duvido, porque eu já apliquei esse conhecimento depois do que aconteceu. E foi fantástico, os resultados foram fantásticos. Então, não tem como falar que não foi, sabe? Muito, muito legal, muito legal. Então, para mim é interessante porque para quem trabalha com registro acástico, na verdade, assim, esse é o nosso dia a dia, encontrar com a galera do lado de lá, né? Sim, mas nós já sabemos. É muito legal fazer o que você fez. Checa a informação. Sempre que possível, eu gosto de confrontar para não ficar aquele negócio, assim, por um lado, não ficar aquela pessoa cética que fica falando assim, não, isso é impossível acontecer, e por outro lado, não ser aquela pessoa que acredita em tudo e que é facilmente enganada porque acredita em qualquer baboseira, né? Então, eu acho legal ter essa confirmação e ir atrás da informação, né? Você estava falando aqui
Então, que você conheceu o Rubens na ligação com a Umbanda e tudo mais, mas o que eu achei muito interessante é que a magia divina, da forma como você ensinou, ela surgiu dentro do contexto religioso da Umbanda, mas ela é ensinada fora de um contexto religioso e ela fica acessível para qualquer pessoa que vive uma espiritualidade sem nenhuma religião, ou eventualmente para pessoas que são de outra religião, mas que podem perfeitamente incorporar a magia dentro dos seus conhecimentos e dentro da sua atividade, né? Você pode explicar um pouco como é o curso da magia do fogo, o fundamento dele, que você começou a falar dos tronos, e que ele é o primeiro, é a porta de entrada para a magia divina. Dentro da magia, você tem o ato de alterar a realidade a partir da sua determinação. E isso não tem, se você for pensar bem, isso é uma magia e não tem a ver com a religião, isso tem a ver com a espiritualidade, é diferente. Então dá para fazer essa dissociação. Então quando a gente fala que a magia ela trabalha com os 7 tronos de Deus, que é a fé, amor, conhecimento, lei, justiça, geração e evolução, o que acontece? São leis universais, são valores, são energias que elas permeiam toda a humanidade o tempo inteiro e toda a criação, na verdade. É mais do que toda a humanidade, é toda a criação, independente da religião, porque a religião é uma questão cultural e a espiritualidade não, ela não é que está acima no sentido hierárquico, é que é diferente. Tanto é que a gente estava falando, conforme os tempos os povos foram dominando uns aos outros, culturalmente você vai querendo sobrepujar que a sua verdade é mais verdade que a verdade do outro, sabe? Você vai querendo sobrepujar. E dentro da espiritualidade você não tem isso. Dentro da espiritualidade você tem uma hierarquia que não é uma hierarquia de como eu posso dizer, que ela é linear. Ela não é uma estrutura de poder, é como se fosse uma estrutura de habilidade e capacidade. Quem está acima tem plena noção de que não é melhor de quem não é está melhor, abaixo. ele é só diferente. complementar, e ele é diferente, eles trabalham em linhas diferentes e eles trabalham em conjunto. E um não é melhor que o outro, todos se precisam, mas eles têm focos diferentes e eles têm atuações diferentes. Mas só que um não é mais importante que o outro, todos eles têm essa mesma importância. Não tem essa estrutura de poder que eu mando, você obedece, não. Mas você tem uma estrutura de respeito, de entender que todos esses pontos são igualmente necessários em momentos diferentes e atua muito com a questão do equilíbrio. Então você tem esses 7 tronos trabalhando em equilíbrio dentro de toda a criação divina, dentro de todos os planos, dentro de tudo isso. E eles se interpenetram, eles trabalham em conjunto. Isso é muito bonito, isso é muito bacana. E isso não depende de religião, porque a religião é uma questão cultural, é uma questão social, e não é uma questão não é que não é espiritual, e não é que não seja importante, mas é um pouco... Mas ela é uma organização, digamos assim, que é uma forma de estruturar uma visão da espiritualidade, né? Que Sim. Você pode escolher participar daquela forma específica de vivenciar e olhar a espiritualidade, né? E me explica uma coisa, por que é que o curso de magia do fogo é a porta de entrada para a magia divina? Porque na magia do fogo você aprende, você tem a parte teórica de toda essa fundamentação do que são os tronos, dos símbolos, dos signos, das cores de cada trono, e explica um pouco mais o fundamento de cada um desses tronos. Nos outros cursos, nos outros graus, partindo do pressuposto que você já tem essa base, você tem, é muito mais uma questão prática, é muito mais de como você vai colocar em prática a ferramenta, mas os fundamentos estão na magia do fogo. Quando você explica o que é a forma, quando você explica um pouco de geometria, de como você construir os espaços mágicos, de como você elaborar esses espaços mágicos que acabam se tornando portais, e a partir desses portais ativados, como que você vai alterar a realidade, como você vai construir as ordens mágicas,
porque como a magia divina é o ato de mudar a realidade a partir da determinação, a determinação é o verbo. Então, o verbo é a sua intenção, é como você faz a sua evocação, é como você faz a sua... Não é uma oração, é como você faz a ordem mágica. Isso, eu achei bem interessante, né? Assim, que você tem uma forma específica de você escrever a ordem mágica e você ensina isso no curso, né? E a gente, inclusive, passa por prática, porque eu lembro que com as primeiras que eu fiz, você falou assim, não, tá bonitinho, mas não é por aí. Né? E a questão do verbo fica muito forte, é exatamente isso. Então, o que você tem? Na magia divina do fogo, das 7 chamas, que é por isso, não que você não possa entrar pelas outras, mas você perde toda essa contextualização teórica, essa base, que é o que faz a diferença para você conseguir construir, para você conseguir usar as ferramentas de uma forma com mais tranquilidade. Se apoderar disso, sabe? De você conseguir usar com mais, não é perfeição, é com mais adequação. Por exemplo, qual ferramenta, que aí no caso qual grau de magia, eu vou usar para essa situação? O que eu tenho na mão no momento? Qual é a ferramenta que eu tenho na mão no momento? Mas para isso você tem que ter um antes e toda essa elaboração, esse construto teórico que é passado principalmente na magia do fogo. Por isso, essa parte é muito interessante, porque os outros graus, ele vai trabalhar muito mais como utilizar cada ferramenta, mas utilizar cada ferramenta dentro de uma base que você, teoricamente, já tenha. Então, por isso que a principal porta de entrada é a magia do fogo, e eu acho bem interessante. E eu achei interessante também, porque eu não tinha nem ideia de que isso aconteceria quando eu comecei a fazer o curso contigo, de que, na verdade, assim, uma vez que a gente aprendeu a usar a magia do fogo, isso pode ser usado tanto pra gente, como a gente está habilitado também a praticar magia em benefício de outras pessoas, né? Sim, você sim. pode atuar como mago, claro que mago mirim, né? Mas... Na verdade, eu não chamo de mago. Eu acabei mudando depois, eu passei por uma A gente vai fazendo várias reciclagens, tá? É um praticante de magia. Perfeito, perfeito. Porque se chamar de mago fica muito, né? Não, e a pessoa já começa a se achar bem. Muita calma. Você só entrou, né? Você só entrou pela portinha, né? Então, praticante de magia. Perfeito. E outra coisa que eu achei interessante é que nas iniciações, como eu tenho uma certa clarividência, eu pude ver que se abria um portal realmente e que saíram guardiões desse portal. E eu achei muito interessante ver como do lado de lá não existe um julgamento, não só na magia, mas na verdade em toda a espiritualidade, de se a gente vai usar a magia entre aspas, branca ou a magia, entre aspas, negra, que a gente tem o livre-arbítrio para fazer o que a gente bem entender. Mas eu imagino que, assim, quem não conhece a magia deve ficar com medo de se meter em magia negra sem saber, ou de fazer mal para si mesmo, ou fazer mal para os outros. Então, como existe, e eu sei que no curso você fala sobre isso, das garantias que existem de que a gente não vai praticar o mal nem próprio, nem para os outros, sem querer. Como é que funciona isso? Na verdade é o seguinte, a partir do momento que você recebe as iniciações dentro dos cursos da magia, né, da magia divina, você é iniciado, que tem toda a preparação, tem a iniciação, o que acontece? Você eu fico brincando, você se associa à egrégora da magia divina. Então você tem um amparo muito grande de todos os magos, do lado de lá, né, do lado espiritual. E, acima de tudo, quando você faz um tipo de juramento, que você sempre vai estar obedecendo a lei maior e a justiça divina, que você vai estar regido sobre a lei e sobre a justiça. Então, todos os seus atos, todas as suas determinações, tudo que você for praticar dentro da magia divina, ela está, mesmo que você não saiba, porque a gente não tem essa visão geral, então, tudo que você vai praticar vai estar sobre essa égide da lei maior e da justiça divina. Então, você não precisa ter medo de estar exposto, nem de passar e nem de receber algo que não é algo que não é para ser resolvido, algo que para não ser feito no momento.
Então não existe como eu posso dizer, uma carga para você, você não recebe carga de ninguém, você não pega o que o pessoal fala, usar os termos de demanda, ou de magia negativa, ou de ligações mais nefastas de ninguém, por conta que você está protegido sobre isso, não vai acontecer. Existe uma proteção, existe uma egrégora atrás disso, com uma atuação muito forte, que não deixa resvalar em você o que não é seu, o que não é da justiça. Só que, como o livre-arbítrio... Mas o que é seu, né? Exatamente. Só que o que acontece? Isso não significa que você não possa, por livre-arbítrio, desejar ou fazer alguma outra coisa que não esteja sobre essa ordem. Mas aí você tem a responsabilidade. Não vai ser negado, mas aí a responsabilidade é sua. Pode não resvalar para você agora, mas você tem que saber que todo ato, justamente por estar regido pela lei e pela justiça, todo ato tem sua consequência. Como qualquer coisa na vida, né? Como qualquer coisa na vida. Aí você vai falar, aí você vai me perguntar, mas poxa, as pessoas fazem magia negra, não tem nenhum tipo de punição, isso pode ser deixado, como que existe? Ok, claro não é no punição. nosso tempo, mas de alguma forma, mesmo que esses magros considerados magros negativos, a magia negativa, que ela demore muito tempo, ou que quem pratica esse tipo de coisa consiga se resvalar, consiga se resguardar, consiga escorregar disso por muito tempo, não significa que em algum momento, justamente por conta da lei maior e da justiça divina, isso não vai ser cobrado. Inclusive, não necessariamente em vida, né? Você pode eventualmente pagar isso no pós-vida, né? Bem depois, e várias vidas depois, mas não significa que no momento crucial, porque você pode fugir por algum tempo, mas você não consegue fugir um tempo todo. Isso para qualquer pessoa, em algum momento, seja lá milênios, décadas, onde for, você vai ser responsabilizado pelos seus atos, mesmo que você tenha que fugir dele por muito tempo. É que o que acontece com a gente é que nossa visão, para muita gente, né, a gente tem essa visão de uma encarnação de pouco espaço de tempo, e a gente esquece dessa coisa chamada eternidade. Então, eternidade não tem pressa. Em algum momento vai acontecer isso. Só que a eternidade para nós é um período muito pequeno, né? Mas não, então é algo que em algum momento, por mais que você tenha essa magia, por mais que você tenha tantas consciências fazendo, puxando a sardinha para o lado deles, né, praticando essa questão, em algum momento, sim, vai ser cobrado. E cabe a nós, encarnados aqui, saber que isso não nos cabe comandar ou tomar qualquer decisão sobre isso, acreditar sim que a lei e a justiça vai acontecer, mas não é no nosso tempo. A gente tem que entregar. Nesse ponto, a gente tem que ter essa coisa, fazer o exercício de fé e entregar. Sim. E por mais que a gente julgue que isso não é... mas isso não é justo. Que não parece ser justo, mas porque a gente não vê as consequências, porque a gente não está olhando a história integral do outro, porque com certeza a gente veria, né? Exatamente. Inclusive quando parece que nessa vida a pessoa não sofreu as consequências do que quer que tenha feito, né? Sim. Mas com certeza em algum momento vai sofrer. Eu tô com uma gata aqui andando do meu lado, talvez ela apareça daqui a pouco. E aí no curso você comenta também que a magia divina pode ser usada em conjunto com várias outras ferramentas, porque a gente tinha terapeutas de várias áreas. E aí você disse que dava para usar de várias formas também. Você pode dar alguns exemplos para as pessoas entenderem que não é, além de você poder trabalhar só a magia, claro, você pode associar a magia, potencializar outras ferramentas com a magia também. Sim, isso é muito bacana, e aí eu já vou entrar na questão do que acontece. O registro dos acásticos é uma das ferramentas que, para associar, para trabalhar com a magia, eu achei fantástico. Eu achei fabuloso. Para mim foi surpreendente. E até foi bacana, porque eu lembro quando a gente começou a conversar, você até perguntou,
nossa, como que a magia se associa a registros acásticos? E eu falei, nossa, tem tudo a ver, Thaís. Então, você estava falando que você sentiu que teve muita conexão entre os registros acásticos e a magia divina, o que para mim foi surpreendente. Eu não esperava esse tipo de coisa, não imaginei que fosse acontecer. Explica um pouco mais, então, como é que você fez essa conexão na sua atividade? Então, o que acontece que é muito bacana, porque como eu estava falando, os vários graus de magia, ele dá várias ferramentas para você alterar a realidade com base na determinação. Então você tem o que muita gente conhece, que é a magia divina do fogo, que você tem a construção física, com a mandala, com as velas, com a construção dos espaços mágicos. Mas tem outras ferramentas que elas são muito mais mentais e que você consegue atuar de outras formas. Então, o que acontece? Quando eu fiz o curso dos registros, eu achei fantástico pelo fato que você, a partir do momento que você conversa com uma pessoa, que você faz não a anamnese, que você conhece o problema dela, acessando os registros, você consegue chegar na origem desse problema. Então, é muito mais bacana porque você consegue associar a ferramenta e alterar essa realidade com base no que você já conhece. Porque quando você faz, tem essa ferramenta, ela te possibilita ir na raiz do problema, né? Na raiz do problema e alterá-lo de forma muito mais muito mais prática. Você acaba chegando na raiz do problema de uma forma muito melhor. Você não precisa ir descortinando as várias camadas até descobrir qual que é o problema de verdade, né? Qual que é a origem, né? Então você já chega na origem, então você consegue alterar a realidade com base na determinação. Então é incrível que você ganha passos, porque quando você abre uma magia, você pede para ela, você faz as ordens mágicas, você parte de várias suposições do que pode ser. Eu, por exemplo, que não tenho a clara evidência de atuar tão rápido, tem gente que já vai direto. Não, vamos pular essa parte. Não, porque tem gente que já chega direto na raiz do problema, né? Então, a gente vem aprendendo isso depois de algum tempo e eu entendi, mas você tem que fazer várias suposições, porque toda a atuação do lado de lá espiritual, ela tem muitos véus, ela tem muitas vibrações e ela tem muitas nuances. Então, não necessariamente você consegue, com a clarividência, enxergar todas as nuances de uma vez. Então, se você não enxerga, você vai partindo das ordens mágicas, quando você vai determinando as coisas que você quer que mude, você vai, vamos fazer o cheque, pode ser isso, 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 e você vai determinando. Com o curso dos registros, você já vai direto na raiz, então você já determina, porque você já viu isso, você ganha um tempo, você ganha uma qualidade de atendimento, você ganha uma especificidade, você ganha um resultado absurdo. E aí o quanto isso, e quando você consegue chegar na raiz do problema direto de uma vez, como isso se expressa na vida da pessoa que você atende, é muito mais rápido. Muito mais também. Rápido, né? Muito mais rápido, porque não é uma questão só de você mudar uma situação. Você pode mudar uma situação, mas você percebe que o campo sutil, o campo ao redor da pessoa e a leveza, ou melhor, você desobstrui, você coloca a pessoa direto naquela frequência. Então a leveza, a fluidez, a rapidez com a que as coisas acontecem é absurda e é muito mais ativo. Então os registros... Corta caminho, né? Todos. Tudo bem, você respeita o processo da pessoa também, porque você tem determinadas, não são todas as pessoas que estão preparadas para enfrentar para mudar sim também, né? Para mudar sim, porque isso é muito sutil. E até tem uma questão não de só estar preparada ou de como querer também, mas isso a gente vai entrar numa outra conversa, que são os processos internos de cada pessoa, as vibrações, isso é outra história, é papo para outro dia, que aí a gente pega mais da questão psicanalítica, é verdade, a gente pega mais sobre o viés psicanalítico de cada atendimento, mas dentro da magia, quando você consegue acessar os registros, que você consegue ir na causa do problema, e a partir disso fazer as determinações, e você consegue adequar muito melhor a ferramenta. É assim, não tem... É absurdo quanto isso me ajudou.
Que legal, não tinha ideia disso. Mas entrando um pouquinho na sua história de que isso é o que eu mais ouço. Ah, eu não tenho clarividência, eu não tenho clareaudiência, será que eu posso acessar? Será que eu consigo acessar e tudo mais? Eu queria entrar num episódio que você estava, que um dia que você me ligou na fase, para quem não sabe então, depois do curso de registro, a gente tem um período de acessos supervisionados de 4 semanas, né? E aí, num desses acessos, você se conectou com o fractal dragão seu. Conta pra gente, então, como é que foi essa experiência de estar lá. Não, foi engraçado. Foi engraçado. Um dos meus graus de magia, um dos graus de magia que foi aberto que eu fiz é a magia dos dragões. E ele era muito forte, muito presente, mas eu nunca... eu sabia que isso era muito forte em mim, mas eu falei, é por conta desse grau, porque eu sempre gostei e tudo mais. Aí estou eu lá, fazendo a meditação, conectando, conversando, porque isso estava muito forte, né? E aí, por conta até de entender um pouco mais do meu eu superior, da minha mente, que eu estava tentando me conectar com o eu superior, que era um dos treinos que você tinha passado no curso, né? De fazer essa conexão. E antes disso, eu tenho que achar... Eu vou contar um outro episódio que foi engraçado, que foi aquela coisa que eu achei que eu contei antes para você. O eu superior, né? Que o meu eu superior sou eu mesma, né? Que eu falar, eu sempre tinha achado que o eu superior fosse uma entidade, uma consciência, a parte, um troço, né? Parte de mim. Uma coisa, eu falei, gente, como que eu vou me conectar com o meu eu superior, né? É uma coisa assim divina. Eu acho, ele tinha, para mim, um aspecto assim majestoso, todo composto. Eu falei assim, não. E aí nesse curso, uma das primeiras coisas que eu fiz que foi se conectar com o eu superior. Aí, quando eu me dei conta que o eu superior sou eu mesma, aí, porque eu não sabia como falar com o eu superior, né? Por mais que eu já tivesse feito o curso de meditação, que ao longo desses anos todos dessa trajetória evolutiva de autoconhecimento, que já faz tempo, o eu superior era uma entidade à parte de mim. É muito engraçado isso, é meio até ridículo de falar, mas é meio engraçado, né? Ai, não, o eu superior sou eu. Gente, então como eu vou falar comigo mesmo? É muito fácil. Aí foi muito engraçado. E dá uma super desmistificada, né? E traz a gente bem assim para a vivência do dia a dia da espiritualidade. Entender que o eu superior sou eu, né? Sou eu, uma partezinha mais elaboradinha, minha, mas sou eu. Mas sou eu. Então, e não precisa ter vergonha de falar comigo, de acessar meu superior. E não tem dificuldade de acessar o eu superior, porque como você fala com o eu superior? Fala como você fala com você, pelo amor de Deus, é a coisa mais simples do mundo. Né? Então, essa descoberta foi a descoberta antes do episódio do dragão. E foi uma coisa muito interessante. Então, estou eu lá, Thaís ensinando a gente fazer, eu lá nos exercícios, a concentração, fazendo todo, subindo para fazer, fiz a coluna búdica primeiro, subindo para fazer toda a conexão, indo. Você estava contando para a gente da sua experiência com o eu superior e aí você estava descrevendo depois do dragão, como é que foi, né, a hora que você acessou um dragão. Porque as pessoas, assim, a gente tem várias, o que eu chamo de fractais são outras vidas. E muitas vezes, assim, as pessoas esperam nos registros achar suas vidas passadas aqui na Terra e tudo mais, mas a gente tem várias outras vidas espalhadas pelo cosmos, né? Sim, isso foi muito bacana. Então, aí, depois que eu achei o eu superior, eu falei, ótimo, né? E o episódio do dragão foi depois dessa noção, dessa tomada, desse insight, né? Que, na verdade, não foi um insight, foi uma tijolada na cabeça, que o eu superior sou eu mesmo, né? Então, eu falei assim, beleza, então já que eu achei o eu superior, vamos achar o que eu fui de outras... E nunca me interessou saber o que eu fui aqui, se eu já fui Cleópatra, se eu já fui Mona Lisa, se eu já fui, né, a esposa, a Salomé, ou se eu já fui a bruxa da Branca de Neve. Nunca me interessou saber muito, mas isso eu estou dizendo muito pessoal. Quem eu fui aqui, porque eu acredito que a gente foi um pouco de tudo e isso é uma consciência, e isso é uma consciência coletiva, então você tem várias experiências para você conseguir passar isso. Então, entidades históricas, ter figuras históricas nunca me interessou, nunca tive vontade de ficar sabendo quem que eu era, porque assim, então eu falei assim,
vamos ver se eu tenho outros fractais, outras consciências em outros lugares. Então, estou lá na meditação, entrando em meditação profunda do que eu era, tal, não sei o que, de outras vidas. Se eu tinha outras ascendências, né? Descobri a minha ascendência, se eu tinha outras ligações com outros povos, de onde que seria, porque isso sim me interessava. Então, estou lá, fiz toda a conexão com o eu superior, estou lá meditando, e eu percebi que naquele dia eu estava num estado de relaxamento muito grande, eu estava numa conexão muito grande, né? Então aí veio o olho, assim, e eu estava numa meditação muito tranquila, porque foi bem bacana, né? Foi uma experiência bem bacana de meditação, de ir atrás e de deixar vir. Então eu fui fechando o olho, eu lembro que eu estava deixando vir e eu estava sentada. Eu estava fazendo essa coisa sentada na minha cadeira de meditação, tá? E aí eu fui vindo, e aí começou a vir aquele olho, e aí começou a vir aquele olho meio reptiliano, né? E eu nunca tive medo, mas assim, eu muito respeito uma coisa muito grande, né? Até por conta que o dragão sempre apareceu comigo já em umas outras questões xamânicas, mas isso é uma outra história. Então eu não tinha medo, então aquele olho assim, e eu comecei a conversar. Porque eu falei assim, poxa, quem que é, de onde que veio, e tudo aquilo que você ensina, da gente começar a fazer as perguntas, né? Então eu tô lá naquele estado bem assim, eu falei, não sou eu nada, né? Deixa quieto que eu só tô me conectando com esse povo, e não é o meu eu superior, não é assim, é alguém de que eu sou, mas não era meu. Sabe? Era uma coisa assim como, igual você, eu estou te entrevistando, você também está conversando com uma outra pessoa à parte de você, né? E aí foi engraçado que aí eu estava num estado muito tranquilo, né? E aí conversando com aquela consciência, eles falando um pouco dele, e é engraçado que eu sei que era uma figura, era uma energia masculina, né? Aquela coisa assim, de você ter aquela coisa enorme, eu falei, uau, que lindo, que não sei o que. E aí, quando eu fui pedir para mostrar um pouco mais do que era e quem que era ele e qual era a ligação que ele tinha comigo e por que ele estava naquela conversa de proteção, ele falando um pouco até da questão de qual era a função dele dentro desse universo, de que ele veio atrás, da questão de proteção, e contando um pouco das histórias dos reptilianos, dos draconianos mesmo, mas o do bem, falando qual era a função dele dentro dessa criação, né? E eu falei assim, e qual que é a sua ligação comigo? E aí foi a pergunta, né? E eu estava quieta lá sentada. Aí, de repente, começou a me subir um mal-estar, uma coisa assim, eu perdendo o ar, eu falei assim, aí eu brinquei que aí eu tossi. Mas na hora que eu tossi, era como se eu estivesse expelindo aquele fogo do dragão. Quando eu perguntei quem que era ele, qual que era a ligação dele comigo, aí ele soltou um foguinho assim, e eu tossi, e eu voltei automaticamente, eu levei um tranco assim, veio, subiu uma coisa assim, eu estava quieta e eu tossi, e aí eu percebi que eu não tossi, que aquilo era eu expelindo, que ele era eu, que era um fractal meu, né? E assim, aí depois eu lembro que quando eu comecei com você começou a mandar as figurinhas do dragão e eu te descrevendo aquele dragão alado lindo, porque eu falei, qual é a sua ligação comigo? E aí quando digamos assim, é um jeito de falar, eu sou você. Eu sou você, e foi muito engraçado pelo tranco que eu tomei. E assim, eu voltei na hora, não tem aquela coisa de voltar de repente. Eu voltei porque eu esquentei, não teve jeito, meu Deus do céu, era eu mesmo, sabe? E senti aquela coisa, e foi uma delícia, e assustador ao mesmo tempo, porque eu não esperava, eu estava no estado de meditação profunda, e eu voltei para a terra, assim, para onde eu estava. Aquele tranco, né? Eu levei, foi tão forte, porque eu estava fazendo meditação também, mas pelo barulho, sabe? Foi um chacoalhão muito grande, assim.
a força, eu falo, meu Deus do céu, aí eu percebi que a gente não tem estrutura para aguentar aquilo, entendeu? Porque foi um tranco muito grande de tosse, uma coisa de tosse assim, aí eu voltei assim, assustada, aí liguei para você na hora, Thaís, você não sabe o que aconteceu. Eu acabei de cuspir fogo, literalmente, né? E quem que foi? Assim, é um dragãozinho que eu estava acessando. E foi um episódio incrível. Foi muito... E, assim, e é muito legal você saber receber essa força e conectar todos esses fractais seus, e ele te dá muito mais tranquilidade para trabalhar. Então, o acesso aos registros, um dos grandes... além de fazer o acesso para a magia, esse domínio, esse autoconhecimento, eu vou usar um termo, esse empoderamento, esse fortalecimento que você tem a partir do momento que você acessa os seus outros eus e você começa a trabalhar isso no hoje, mais do que acessar, mais do que descobrir, a principal contribuição para mim do seu curso, Thaís, que foi fundamental e que eu te agradeço sempre e que eu acho que é um grande relato que eu quero passar para todo mundo. Mais do que você descobrir e ficar fazendo excursões da vida dos outros, é o quanto isso te fortalece, porque o quanto isso traz para você o autoconhecimento, esse empoderamento, esse fortalecimento de que você faz parte do todo no universo e que está tudo bem. E que a partir disso você consegue acessar muito mais fácil, que é uma das coisas do meu trabalho como terapeuta, ajudando os outros, mas acima de tudo eu tento ser muito congruente primeiro com o que eu sou, quanto isso é tranquilo, quanto você pode confiar e se entregar nessa mão dessa lei da justiça divina para amarrar isso com a magia, porque isso flui naturalmente. E que essa nossa questão de tempo, desse nosso tempo tão desesperado, essa coisa da ansiedade que a gente fica, eu quero tempo para hoje, não, passa tão ligeiro e tão rápido. Então, a principal contribuição do registro para mim, de ter feito o curso com você, mais do que saber se eu fui Cleópatra ou Maria Leopoldina, ou seja, quem foi, sabe? Assim, para que serve ser Cleópatra? Você pode ser um dragão, gente. Fala sério, exatamente, né? Exatamente. É você ter essa consciência que você é um pouco de tudo dentro desse universo e que está tudo bem. E isso traz uma paz, isso traz uma tranquilidade, isso traz uma serenidade enorme. E isso se reflete no trabalho do dia a dia, muito. Isso reflete na segurança de você conseguir ajudar outras pessoas que você está não bem resolvida, não que a gente não tenha curas para promover todos os dias, não é isso. Mas saber que está tudo bem. E isso tranquiliza. Então, assim, não tem preço ter feito os cursos de registro, que era uma coisa que eu não sabia. Eu também não fazia ideia do que era. A gente ouve falar, mas, nossa, acessar os registros acásticos. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, né? Eu vou ficar lá na biblioteca a vida inteira lendo e não vou dar conta, né? Você já gosta de ler, né? Já viu que não ia sair nunca de lá, né? Não ia sair nunca mais, mas a questão não é essa. É saber que você pode acessar e ler capítulos específicos e que está tudo lá. E que, nossa, ajudou muito, Thaís. Ajudou muito por vários aspectos. Ajuda muito na magia e ajudou muito também nessa questão de você se tranquilizar, de serenar a sua ansiedade em relação a que você faz parte do todo. E que você pode ser um dragão, você pode ser só um eu superior mais falante mesmo, que tem acesso às outras coisas, ou você pode ser um ser que sabe lidar com a sua raiva, com as suas sombras, com os seus desafetos, ou com o seu poder de, eu quero matar, bombinha, vou estourar, plim, e saber que você pode, sabe, brincar com esse tipo, brincar não no sentido de abusar dos outros, mas que isso tudo faz parte de você e que está tudo bem. E que isso faz parte desse universo que a gente está. E que essa questão do tempo, de alterar a realidade, a partir do momento com qual ferramenta você pode ajudar outra pessoa a ter consciência de já ir no ponto X da questão e vir alterando. E tem uma coisa que é importante, nem sempre, nos atendimentos que a gente falou, nem sempre a questão principal a ser tratada
é a questão que a pessoa quer trabalhar. É verdade, né? Às vezes a pessoa chega com um Isso problema é e a muito gente, delicado. então, vê Esse não é o melhor. saber. Isso dá os outros causos, dá outra história. Porque nem sempre, isso na magia acontece muito também, voltando. Porque a principal questão a ser tratada nem sempre é a questão que a gente como mago ou a gente como consulente quer tratar. Porque às vezes esse buraco é um pouco mais embaixo. E o registro mostra muito isso. O registro Na verdade, escancara, né? E escancara, porque assim, às vezes a pessoa não traz algumas questões pessoais, e eu brinco falando assim, eu não faço consulta pública, leitura pública de registro, eu falo assim, porque se você estiver chifrando o marido ou a esposa, vai aparecer, tá? E aí não necessariamente você quer que todo mundo saiba disso, né? Sim, e aí é muito delicado. Então, tanto nos registros quanto na magia, e os registros ajudam isso muito na magia, você consegue trabalhar a questão primeira e ela automaticamente desencadeia uma série de ações ou uma série de fluidez que vai chegar ou não na questão que a pessoa quer tratar. E isso é muito interessante, isso é bem interessante mesmo. E isso também é muito forte para outra, na questão quando você trabalha junto com a psicanálise. Porque a pessoa traz uma questão, mas ela não consegue enxergar o que está atrás. E os registros escancaram isso também. Para a gente que é psicanalista, fica muito mais fácil de você tratar a pessoa. Mas isso senão a gente não para de falar. Então, a gente já está aqui com 1 hora e pouco de vídeo. Eu queria te pedir, então, para dar seus recados finais para a gente ir encerrando aqui. Tem mais alguma eu agradeço. Coisa que você queria falar? Assim, não, é bem interessante. Quem quiser saber um pouco mais de magia, pode entrar nas minhas redes sociais. Tem lá bastante coisa explicando. Vai ficar na descrição do vídeo. Vai ficar na descrição, é bastante interessante. Dúvidas, se as pessoas tiverem, pode entrar em contato comigo, porque tem muito mais coisa para ser dita, mas a gente tem que resumir e deixar com gosto de quero mais mesmo, né? E dar o recado que, assim, que acima de tudo, tanto os registros quanto a magia é um processo de autoconhecimento muito grande e que é uma caminhada e que a gente está junto e que não tem que ter uma autoconsciência, mas não significa que precisa ser sozinho, que a gente pode caminhar junto e ir descobrindo junto esse caminho. E que também, do mesmo jeito que da magia você não tem que você tem uma linearidade entre todos os tronos, eu acredito que os registros, a magia e todas as outras ferramentas terapêuticas também não tem uma que é melhor do que outra. Elas se interrelacionam, elas trabalham em conjunto e cada ferramenta é adequada para cada situação diferente. E são usadas ferramentas diferentes para pessoas diferentes em momentos diferentes, porque o equilíbrio para cada pessoa não é igual. Então você tem que buscar o seu equilíbrio, seja através de qual ferramenta for. Mas isso não significa que esse equilíbrio também ele é diferente em cada etapa da nossa vida. Então, em cada ferramenta, em cada momento, as ferramentas são diferentes, o equilíbrio é diferente, o que você busca é diferente. Então, também não tem nada que um é melhor do que o outro é pior, mas você conseguir unir essas ferramentas e descobrir qual que é melhor para ser usada em cada momento e saber que em cada momento da sua vida uma ferramenta vai ser diferente, vai ser melhor, eu acho que isso é a grande sacada. Mas o fato delas trabalharem em conjunto e uma não exclui a outra. Isso que é muito bacana. Então eu acho que é essa a grande sacada dessas conversas e dessas associações. Não é uma melhor que a outra, elas são diferentes e para ser usadas em momentos diferentes. Igual o utensílio de cozinha. Você usa às vezes uma colher, uma faca, um determinado tipo de faca diferente, uma concha ou uma panela diferente. Em cada momento diferente, você vai usar uma ferramenta diferente. Legal. Gratidão, então, pela participação. Foi uma delícia a conversa. E quem quiser mais informações sobre o curso ou leitura de registros acásticos, confira também o link na descrição desse vídeo. Até o próximo vídeo, gente. Até mais. Obrigada, Thaís. Um grande beijo.